Graças e paz, amém? Maravilhoso dia, maravilhoso momento. E quando o nosso irmão orou, lembrei da mensagem de hoje, o estudo, na palavra do apóstolo João, enquanto ele recriminava os religiosos, dizendo o que o meu irmão acabou de falar na oração, e o que eu gostaria de estar orando agora, gostaria que vocês baixassem vossas cabeças para nós estarmos orando. Vocês que estão aí nos assistindo pelo YouTube, na telinha, né? Vamos nos concentrar nesse momento glorioso que o nosso Senhor permite a todos nós, independente de onde estivermos. Senhor Deus, mais uma vez eu quero te agradecer, meu Pai, por esse momento tão especial, Senhor, na vida dos nossos irmãos aqui presentes, na vida dos nossos irmãos que estão nos assistindo, acompanhando, Pai, a Tua palavra, o Teu culto, Senhor. Pai eterno, quero endossar, e acredito que todos os irmãos também estarão fazendo o mesmo. Aqui é a Tua casa de oração, viemos aqui para Te louvar, Te agradecer em um corpo em Cristo, porque Tu és a cabeça. Queremos Te agradecer nesse momento aqui, neste templo, na Tua casa de oração, sem ritos, sem sacrifícios, sem algo que venha desagradar a Ti, meu Deus, porque foi assim que o Teu Filho, Senhor, esteve nesta passagem, acompanhando aquelas pessoas naquele momento, Pai. Essa é a minha oração, Senhor. Me usa, Pai. Nos usa, Senhor. Me usa como voz, como arauto da Tua palavra. E usa aqueles que estão Te ouvindo através de mim, Senhor. Como arauto, como aqueles que vão proclamar mais e mais a Tua palavra, onde eles estiverem, Pai. Seja nestas quatro paredes, seja na telinha ou pelo YouTube, Senhor, em suas casas. Essa é minha oração em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Amém? Gostaria de aproveitar e agradecer as orações, dos irmãos, o reconhecimento também dos irmãos, através dos meios de comunicação, porque tudo foi para a honra e glória do nosso Senhor Jesus Cristo. Uma irmã ali me disse que eu sou um abençoado. E o Senhor só me traz vitória a cada dia da minha vida. Amém. Para que Ele seja glorificado. Para que as pessoas vejam nos filhos do Senhor a glória dEle, a vitória. Porque eu, vocês e você que está aí, somos filho de um soberano, conforme nós cantamos aqui. Amém? Nós estaremos estudando, nós estaremos também pensando o que o Senhor Jesus Cristo, através do apóstolo João, quer falar conosco. E a palavra é a revelação de Deus, para as nossas vidas. E eu gostaria que os irmãos abrissem aí no Evangelho de João, no capítulo 2, nós estaremos meditando a partir do versículo 12. A partir do versículo 12. É um texto que mostra bem, e isso está bem explícito nas Bíblias de vocês, nos aplicativos, que é a purificação do templo. É a primeira manifestação pública de Jesus em relação à obra, à personagem Deus Pai. É um momento que nesse texto ele traz muitas mensagens de acordo com o seu estado espiritual nesse momento. E eu quero que você leia com os olhos espirituais, não na sua literalidade. Porque a gente já aprendeu que quando você pega um texto na sua literalidade, a letra mata. Mas quando você pega o texto
e contextualiza para você, na situação que você está dentro dos três pilares desta comunidade: espiritualidade, reflexão e aí a imitação. E quando eu li esse texto, eu falei, olha, o Senhor falando com o nosso pastor aqui desta comunidade, quando ele colocou lá na placa, né? Veja bem o que diz o texto. Depois disso, ele desceu a Cafarnaum com sua mãe, seus irmãos e seus discípulos. Ali ficaram alguns dias. Quando já estava chegando a Páscoa judaica, Jesus subiu a Jerusalém. No pátio do templo, viu alguns vendedores de bois, ovelhas e pombas, e outros assentados diante da mesa, trocando dinheiro. Então, ele fez um chicote de corda e expulsou todos do templo, bem como as ovelhas e os bois. Espalhou as moedas dos cambistas e virou as suas mesas. Aos que vendiam pomba disse: tirem estas coisas daqui. Parem de fazer da casa de meu pai um mercado. Seus discípulos lembraram-se que está escrito: o zelo pela tua casa me consumirá. Então os judeus lhe perguntaram: que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus respondeu: destruam este templo e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado. E o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. Depois que ressuscitou dos mortos, os seus discípulos lembraram-se do que ele tinha dito. Então creram na Escritura e na palavra que Jesus dissera. Enquanto estava em Jerusalém na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a eles, pois conhecia a todos. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele sabia o que havia no homem, pois Jesus sabia o que havia dentro do homem, pois o templo que Jesus referia-se aqui era o corpo dele, que ia ser ressuscitado para a honra e glória do nosso Deus. Amados, nesse texto tem todo um contexto histórico para a época, né? Todo um contexto histórico para a época. E o interessante é que o apóstolo ele faz questão de relatar esse texto, né, no início do seu livro, diferentemente dos livros sinóticos, que relatam nos finais, do meio para trás, essa passagem de Cristo, de Jesus, né? Porque o papel dele sempre foi aquele, dizer que Cristo era o Messias, Cristo era o Salvador, era a ênfase dele. E quem crê, quem confiar naquele, estava apto para a salvação. Os irmãos percebem que eu repeti a palavra crer, né? No grego é a mesma coisa que confiar. E nós vamos ver essa diferença nesse texto. E nesse contexto histórico, na época, tinha 3 festas importantíssimas para os judeus. Importantíssima. Eles sempre faziam questão
de estar numa delas, e principalmente da Páscoa. Tinha a Páscoa, tinha o Pentecoste, né, que era a festa da colheita também, e tinha do tabernáculo. Isso a gente se inteira, a gente percebe a importância dessas festas lá em Êxodo 23, Deuteronômio 16, Levítico 23, Número 28, 29, para a gente perceber que é um contexto histórico que estava dentro do padrão religioso dos judeus, né? E esse templo era aquele templo de adoração, aquele templo que Salomão construiu, aquele templo que foi destruído, né? Que depois Zorobabel veio e reconstruiu esse templo. E nessa época, nesse texto, a gente percebe e dá bem claro que Herodes também estava reconstruindo, porque esse templo tinha sido destruído. Esse era o contexto. Então é a mesma coisa de hoje. Alguns irmãos bem religiosos vai a um determinado lugar todo ano com seus sacrifícios físicos, psicológicos, dizendo que tem que estar naquele determinado lugar, porque está cumprindo um sacrifício, uma coisa que conseguiu, uma troca, uma barganha, né? O templo de Salomão era então isso para os judeus, né? E esse templo, ainda no estado histórico, era um templo dividido por vários departamentos, vários átrios. E justamente ali onde tinham os judeus da diáspora, tinham os gentios, prosélitos, aqueles que foram evangelizados, que seguiam o mesmo rito de estar naquele templo. E chegava lá, encontrava essa situação que não é muito distante de hoje. Por isso que às vezes nós temos que pegar um texto e fugir da literalidade dele. Entrar num estado espiritual e entender o que o Senhor quer falar. Porque o mesmo Deus de ontem é o de hoje e o de amanhã. Esse mesmo texto foi usado ontem, está sendo usado hoje e vai ser usado amanhã. Então nós temos a oportunidade de ter uma visão espiritual do texto. Não uma visão distorcida que tinha os religiosos da época. Porque não é isso que o nosso Senhor Jesus Cristo quer. Percebam que do versículo 1 até o versículo 17 é a manifestação pública do Senhor, né? Primeira coisa, o zelo pela adoração. O zelo pela adoração ao Senhor. Naquele momento, estava sendo usado como aquele espaço para se comercializar. Imaginem vocês, se de repente entra aqui ovelhas, pomba, né? Cachorro não. Até poderia entrar cachorro, mas na época não tinha cachorro, né? Os cachorros não entraram no relato. Cachorro, vaca, e começa aqui. Imagine quem estiver aqui trazendo a palavra do Senhor para pessoas que vêm aqui dentro ouvir, que faz aquele sacrifício de aquela viagem, peregrinando pelo deserto, indo àquele templo e chega lá naquele átrio, naquele espaço que era feito para a evangelização dos gentios e dos judeus, prosélito, aquele da diáspora que se reunia. Aí você ouve um cachorro latindo, um gato miando, né? Alguns irmãos trocando moeda, dinheiro, né? Eu não diria e não chegaria ao extremo de comparar com os dias de hoje. Mas você pega esse texto, nessa situação, e observa que, infelizmente, existem algumas situações dentro dos templos hoje que distorcem o evangelho,
que tira a atenção daqueles que vêm sentar-se aqui, ou aqueles que estão lá no YouTube, na telinha, prestando atenção, num estado de espiritualidade, num estado de reflexão, para podermos chegar àquele patamar de imitação ao nosso Senhor Jesus Cristo. Imagine esses animais, né? Imagine a ovelha aí berrando, o boi vindo aí, lambendo sua orelha. Meu amado, aqui tem gente até que ri, eu também. E gente aí também que está nos assistindo, pode pensar assim, não, mas esse irmão está viajando, como diz aí fora. Não, meus amados, se for em determinados lugares, não vai ter esses animais, eu acredito. Mas vai ter situações que tiram a espiritualidade e a reflexão, né? Então, o zelo pela casa, a adoração. E isso vinha da liderança. Até mesmo alguns historiadores criticam o próprio sacerdote. Porque o dinheiro, para começar, o dinheiro que tinha que circular lá era o dinheiro dos judeus. Aí tinha aqueles cambistas trocando moedas. Para começar, alguns animais, né? Era o sacerdote que tinha que ceder para aquele peregrino vir fazer o sacrifício. Alguns animais não era perfeito conforme pedia-se o sacrifício. E isso a gente observa naqueles textos lá do antigo, lá, né? E esse zelo, essa situação, essa condição espiritual mostrava a situação de um povo tido como prometido, um povo tido como liderança para pregar a palavra do Senhor, para trazer uma reflexão. E o zelo pela casa do Senhor consumiu o nosso Senhor Jesus Cristo. Consumiu. Porque foi a partir desse zelo que muitos religiosos, muito literais na palavra do Senhor, muito que pegava a palavra sem a espiritualidade, sem a reflexão e sem a imitação, crucificaram o nosso Senhor Jesus Cristo. Muitos levaram aquela situação para a hora do julgamento. Está vendo? Que profundidade um texto desse quando você olha com a espiritualidade, né? E é uma palavra, quando ele diz assim, usando a casa do meu pai, o zelo pela casa do Senhor me consumirá, é uma palavra messiânica, a gente vê nos textos, Salmo 69, 9, Isaías, né? Isaías. Então a palavra messiânica já era uma palavra do Messias anunciando. Então a gente tem que ficar atento, né? Veja bem, abrirei um texto para complementar essa primeira palavra nossa aqui. Isaías 56, capítulo 56, no versículo 7. Vou ler a partir do 6, para dar um melhor entendimento. Olha só. E os estrangeiros que se unirem ao Senhor para servi-lo, para amarem o nome do Senhor e prestar-lhe culto, todos os que guardarem o sábado, o dia de louvor ao nosso Deus, deixando de profaná-lo, e que se apegarem à minha aliança, esses eu trarei ao meu santo nome, e lhe darei alegria em minha casa de oração. Seus holocaustos, seus sacrifícios e demais serão aceitos em meu altar, pois a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos.
quando ele se pronuncia que estão profanando a casa dele, ele começa a dar a primeira sentença, porque ali muitos religiosos, literais na letra, começaram a então persegui-lo. Percebem? E outros textos que mostram. Quando se interpreta um texto, a gente tem que procurar uma correlação, para não ficar uma coisa que depois as pessoas venham, mas é você que diz, é você que está interpretando, é você que está dizendo que a letra é morta, é você que está dizendo que a letra é literal, é você que está dizendo que não tem reflexão. Falta ao povo de Deus tolerância, pois é mais fácil usar a intolerância. Esse povo nessa época era um povo religioso, foi o que eles aprenderam, foi o que os pais deles passaram. Eles estavam esperando a oportunidade do Messias dizer e falar assim: olha, tudo isso aí não é interessante para o meu Deus não, para o meu Pai. Abram os olhos, seja tolerante com a espiritualidade e intolerante com a literalidade. Tenha um olhar espiritual para a situação. Esse é um dos ensinamentos para a gente ficar atento, né? E você sabe que às vezes a liderança corre risco de ser, vamos dizer assim, uma palavra bem conhecida para nós e para vocês que estão aí, escorraçado, porque prega o que está escrito, prega na sua espiritualidade da palavra, porque tem texto aqui que precisa ser contextualizado na nossa vida. Segunda reflexão que eu faço, do versículo 18 ao 22, ele diz assim: então os judeus lhe perguntaram: que sinal milagroso o Senhor pode mostrar-nos como prova da sua autoridade para fazer tudo isso? Jesus respondeu: destruam este templo, e eu o levantarei em 3 dias. Os judeus responderam: este templo levou 46 anos para ser edificado. E o Senhor vai levantá-lo em 3 dias? Mas o templo do qual ele falava era o seu corpo. A gente pode até levar em consideração a mentalidade desse povo na época, essa adoração a esse templo, porque o Messias, o Cordeiro, ainda não tinha vindo no madeiro, não tinha sido crucificado. Não tínhamos a noção do sangue dele nos lavando de toda essa idolatria. Hoje, depois de 2000 anos, a gente tem a oportunidade da revelação na palavra. E o testemunho de alguns irmãos que na sua santa ignorância não se atentaram a essa situação. Santa ignorância? O irmão fala da idolatria do povo e ainda chama de santa ignorância? Sim. Foi o que eles aprenderam com os religiosos. Eles ainda não tinham visto a purificação do templo. Eles ainda não tinham visto a manifestação do Messias sendo cumprida. Tinha na palavra, na literalidade, mas não tinha sido cumprida. A gente precisa ver para crer. E então aquele povo começou. Quando Jesus, lá na festa em Caná, que ele transformou a água no vinho, né? O pessoal já começou a ficar de orelha em pé. Falou: olha, tem alguma coisa diferente nesse homem. Ele não é só lá o filho lá do marceneiro lá não, o carpinteiro.
ele não é só filho de uma mulher, não. Tem algo diferente. E começou-se ali a ter um olhar diferente, principalmente dos discípulos. E vocês, nós, discípulos do Senhor, que estamos aqui, vocês que estão nos assistindo a este culto, ouvindo esta palavra, fazendo a sua reflexão, tem a oportunidade de mudar a história, continuar mudando a história, dizendo assim: existe a revelação aqui, mas essa revelação se cumpriu num homem chamado Jesus Cristo, no Filho de Deus. Realmente ele derramou sangue, ele renasceu, porque o corpo dele, diz aqui, foi ressuscitado, para que nós pudéssemos ver a glória do nosso Deus, Criador, soberano. Nós temos essa oportunidade. Acho que em Hebreus fala sobre os testemunhos dos nossos antepassados, que nós somos testemunha do nosso testemunho dos antepassados e somos testemunha da morte de Cristo. Olha o papel importante que nós temos, nós aqui, você aí, em sua casa. Quando Jesus falou da reconstrução do templo, eles continuavam na sua santa ignorância, olhando para o templo sendo reconstruído. Eles não entendiam que aquele ali, apesar que muitos compreenderam, era daquele templo que seria ressuscitado, que iria nos abrigar, que iria participar. É o corpo dele. É esse templo. Olha só a religiosidade. E nós temos que ter cuidado com isso. Ah, mas isso existe. Vocês aí sabem que existe. Teve um momento na minha vida onde eu trabalhava, que uma pessoa chegou para mim e falou assim: você é um pequeno Cristo? Sou. Você é um cristão? Sou. Por quê? Porque eu sigo a Cristo. E qual a igreja, qual a placa, qual o corpo que você me indicaria? Falei para ela: procure uma igreja que tenha uma escola bíblica dominical, em primeiro lugar. Porque para você poder sair do leite e se alimentar melhor e entender. Porque à medida que você vai nas igrejas e senta-se no banco, você não tem um entendimento espiritual. Você ainda está na religiosidade. Você está na literalidade. Uma igreja que tem. Eu vou falar para você que me perguntou. Não estou mandando nem você ir na Batista, senão, a igreja dele. Não, porque não é só a igreja batista que é salva. Jesus não fala lá, não pôs uma placa lá. Não, mas é onde não tem a literalidade da palavra, aonde eles não ficam idolatrando o templo. E eles percebem o caminho, a verdade e a vida. E eles sabem quem é o corpo. Então, meus amados, essa é uma situação que nós temos que estar atento, porque era uma santa ignorância. A gente lembra lá de algumas passagens literárias da multiplicação dos pães e os peixes, da mulher samaritana, mesmo lá no Sinédrio com Pilatos, a conversa com Nicodemos, alguém tido como instruído, A gente percebe ali uma idolatria, que não havia um entendimento espiritual da palavra.
porque sempre eles se pegavam à letra, ao que os pais ensinavam. Né? Então a gente tem que estar atento a essa situação. Não ficar apegado à palavra, a palavra na sua literalidade. Outra reflexão que a gente tem que ter aqui nesse texto, com olhares espiritual, e isso eu trago para vocês, porque à medida que vocês pegarem um texto desse, e ler, na faculdade eles falaram para ler 10, 20, 30, 40 vezes, e você vai tendo um entendimento melhor, vocês vão tendo os seus alimentos, o alimento ideal. O ideal. E a terceira reflexão que eu trago sobre esse texto, do versículo 23 ao versículo 25. Enquanto estava em Jerusalém, na festa da Páscoa, muitos viram os sinais milagrosos que ele estava realizando e creram em seu nome. Mas Jesus não se confiava a ele, pois conhecia todos. Na sua onisciência, ele conhecia todos. Não é assim que fala lá? Não é assim que nós aprendemos? Né? Primeira coisa na faculdade lá. Onisciente, onipotente. Né? E a gente vai se alimentando desses atributos naturais do Senhor e tendo entendimento. Não precisava que ninguém lhe desse testemunho a respeito do homem, pois ele bem sabia o que havia no homem. Na sua onisciência, ele sabia o que havia nos homens. Né? Não precisava que alguém desse testemunho. Salmo 139, do versículo 23. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Usa-se em minha conduta. Veja em minha conduta se há algo que te ofende e dirige-me pelo caminho eterno. Esse é um resumo dos 2 versículos. Sonda-me, ó Senhor. Ele conhecia a cada um que estava ali no templo. Né? Ele conhecia a cada um. E no grego, crer é confiar. E as pessoas acreditavam nele, criam nele, porque viam os milagres, viam os sinais. Mas o que nós temos que tirar é confiar. E Jesus sabia que muitos ali não confiavam. Jesus sabia que muitos creram, porque viram o milagre. Porque estavam acostumados a ver milagres de profetas. E muitos não entendiam e misturavam a situação. Profeta, porque Jesus veio como profeta, como rei. Não queriam admitir que ele veio como o Messias, como o Cordeiro, como o Verbo, como a palavra de Deus. Então o Senhor sabia que muitos creram, mas não confiavam. Porque Deus sabia que o homem veio de uma situação caída. Pois ele sabia que o que havia dentro do homem, ele conhecia cada um. Por causa daquele incidente lá atrás no Éden, o Senhor já sabia o que corria no coração das pessoas. O Senhor já sabia. Portanto, meus amados aqui presentes, e você que está nos assistindo, reflexão, espiritualidade e imitação é crer e confiar. É crer e confiar. Né? Tem versículo que diz que o homem confia em cavalos, em carro. Não é verdade? Eu vou sair daqui
Eu vou até o litoral, meu carro vai me levar. E meu carro vem me trazer. Não. Eu creio e confio que Jesus vai me levar. E Jesus vai me trazer. Eu creio e confio que essa vida que nós estamos aqui, esse tempo que nós estamos aqui, que o Senhor virá me arrebatar. Que tem algo melhor. Algo melhor. Mas enquanto nós estivermos aqui, nós temos que fazer o papel do arauto do Senhor. Eu não falo, mas eu dou testemunho de vida. Como diz no livro de um escritor, professor e mestre Tami Neves, ele diz assim: aqueles que entendem estão com o coração aberto. Entender, espero que todos nós estejamos com o coração aberto. Espero que todos nós entendamos, que todos nós sejamos discípulos do Senhor melhorado. Porque a gente percebe que nas leituras, até os próprios discípulos, aqueles que andavam com Cristo, tinham as suas dúvidas. Mas hoje não, meus amados. Hoje nós temos a revelação escrita. Hoje nós temos o testemunho do Cordeiro. Algo que aquele povo não tinha. Porque era pregado para os antepassados deles pela oralidade. Era falado. Hoje não. Está aqui. Para você se alimentar de manhã, tarde, à noite. Para você vir aqui, olhar se realmente o que o arauto do Senhor aqui está falando, está aqui. Sejamos um povo, conforme a igreja de Bereia, que está lá. Quero crer e quero confiar. Primeira coisa, leia, se alimenta. Depois, segunda coisa, seja imitador de Cristo. Outra coisa, reflexão. Aí você vai entrar no estado de espiritualidade, sabe? Eu fico imaginando quando o Senhor arrebatou, né? O Senhor arrebatou algumas pessoas que estavam naquele estado de espiritualidade, assim. Vem, meu servo. Às vezes eu fico imaginando lá na porta do céu, quando eu estiver lá, e todos nós estivermos, aí eu dou a mão, seja bem-vindo, meu amado. Você cumpriu os conceitos e preceitos do nosso Senhor Jesus Cristo. Esse é o nosso lugar. Aí, você que nos assiste, fala assim: eu lembro de você pregando aquela palavra. Eu lembro dos amados líderes aqui desta comunidade ou de outras comunidades pregando a palavra. Fiquemos firmes. Tem um propósito na sua vida. Dores, dificuldades, todos vão passar. E até mesmo alguns estados de religiosidade, porque ainda somos humanos. E a briga fica lá, a nossa essência humana, nossa essência espiritual. Vamos elevar o termômetro. De que forma? Se alimentando, estando em comunhão com o nosso Deus. Lendo, entendendo o erro dos nossos antepassados na sua santa ignorância, que foram ensinados.
e ministrando para nossas vidas. Vocês têm autoridade. No livro de João diz que nós temos o Espírito do Senhor. Nós somos o templo. Não somos o templo de Salomão. Não precisamos do templo de Salomão. Porque você é o templo. Você é a peça mais importante. E nunca esqueça, Cristo é a cabeça. Cristo é a cabeça. Crer e confiar. Porque se você crê, você vai vir nos templos feitos por pedra só. Você vai se habituar, você vai se acostumar. Você vai colocar na sua vida uma rotina. E aqueles tinham uma rotina. Numa das 3 festas. Não. Vocês têm que confiar. Nós temos que confiar. Você tem que confiar. Que nos ouve aí. Amados, essa é a minha palavra. Aliás, é a palavra de Cristo. Porque se fosse a minha palavra, eu nem sei o que falaria. Talvez eu estaria na ignorância daqueles antepassados. Falar de idolatria. Essa é a palavra do Senhor. Nessa manhã, para você que está aqui. Nessa manhã, que você que está nos assistindo. Que Deus nos abençoe. Quero orar mais uma vez. Quero orar. E a minha oração é que essa palavra faça morada na minha vida. E na sua vida. E na vida de você que está aí. Senhor, mais uma vez eu te agradeço, meu Pai. É um privilégio maravilhoso de estarmos aqui em comunhão com meus irmãos aqui e meus irmãos onde eles estiverem ouvindo e se alimentando da Tua palavra. Obrigado, meu Deus, por ter me usado. Obrigado, Senhor, por ter estado esse momento na proclamação da Tua palavra. Que haja entendimento, que haja comunhão, que haja espiritualidade, que haja reflexão e que haja imitação, não dos meus antepassados, mas de Cristo, de Jesus Cristo. Portanto, eu te agradeço, Senhor. Eu te agradeço mais uma vez. Nós te agradecemos. Em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém, amém, amém.